Tudo bom, pessoal? Então, hoje, nesse primeiro vídeo, eu vou trabalhar um pouquinho, a gente vai conversar um pouquinho acerca da estrutura de um projeto de pesquisa, certo? Geralmente, esse item a gente traz um pouquinho mais lá no final da disciplina, mas como estava tendo muitas mensagens perguntando sobre a estrutura do projeto, o que deve constar nessa estrutura, nós resolvemos antecipar um pouquinho, que é o que a gente vai trabalhar agora nesse primeiro vídeo, certo? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá. Desde já, eu quero salientar que dentro desse vídeo, dessa aula, eu não vou aprofundar questões de formatação, normas da BNT ou outros tipos de formatos, de normativas que a gente vai ter dentro da pesquisa, certo? Isso vocês podem buscar em outros locais, certo? E depois eu sugiro um para vocês. Então, vamos lá. Vamos tratar hoje, então, sobre estrutura de um projeto de pesquisa. Então, inicialmente, o que é um projeto de pesquisa? Então, um projeto de pesquisa, ele nada mais é do que um documento formal, onde eu vou apresentar de forma planejada, estruturada, o que vai ser realizado dentro do meu projeto de pesquisa e da minha pesquisa. Então, ele nada mais vai ser do que um roteiro organizado, estruturado, do que vai anteceder a minha pesquisa. E para que serve um projeto de pesquisa? O objetivo principal, então, de um projeto de pesquisa é eu traçar um caminho, né, eficaz, um caminho com critérios formal, como eu comentei antes, sobre o que eu pretendo atingir, o que eu pretendo responder, o que eu pretendo fazer dentro do meu projeto de pesquisa, para que eu evite percalços que vão acontecer dentro do meu projeto, certo? Então, é para isso que serve, para eu conseguir traçar e reduzir possíveis problemas que eu vou ter dentro da minha pesquisa propriamente dita. De uma forma bem geral, tá, gente? Então, vamos lá. Dentro de um projeto de pesquisa, nós temos diferentes elementos que devem constar neste projeto. Cito quatro. Quatro são os elementos básicos, tá? E obrigatórios que devem constar num projeto de pesquisa. Então, um elemento externo é a nossa capa, um elemento pré-textual seria a nossa folha de rosto, a folha de aprovação. A dedicatória e os agradecimentos, saliento que são itens não obrigatórios dentro das normas da BNT, que é o que eu vou me centrar mais dentro dessa explicação de hoje, desse vídeo de hoje. Seguido, então, como critério obrigatório, o nosso resumo em português e um abstract, se ele for em inglês, no caso, ou um outro resumo em outra língua estrangeira. Além das listas, né? Lista de tabela, lista de abreviações, lista de imagens, de figuras, enfim. E o nosso sumário. Dentro dos elementos textuais, estão incluídos, então, a nossa introdução, que foi o que a gente já vem trabalhando dentro da disciplina, que a gente já trabalhou dentro da disciplina, a revisão da literatura ou a revisão referencial teórico, né? Que é o que eu vou trazer depois no próximo vídeo. Além disso, dentro ainda dos elementos textuais, tem todos os procedimentos metodológicos, que é o que
né? E o que dentro dele consta no projeto. E eu não chamaria aqui, na verdade, de conclusões, mas eu chamaria de perspectivas futuras, alguma coisa nesse sentido. E os elementos pós-textuais, que vão ser as nossas referências, os nossos apêndices e os nossos anexos. Esses dois últimos, quando houver. Então, vamos lá. Dentro da nossa capa, quais são os elementos que devem conter? Então, a instituição de origem, né, no caso, a universidade e a faculdade de vocês, o título do projeto, o nome do autor, a cidade e o ano de apresentação. Na folha de rosto, que é a folha seguinte, vai ter o nome do autor, né, o nome do aluno, o título do trabalho, a finalidade para a qual vocês estão fazendo esse projeto, o orientador de vocês, né, quem está orientando vocês na construção desse projeto, e por fim, a cidade, né, repete, né, a cidade e o ano que vocês estão apresentando. No resumo, seja ele em português, inglês ou alguma outra língua, os elementos básicos dentro de um projeto, de fato, é o objetivo e os métodos que vocês estão utilizando. Alguns resumos, eles colocam também a introdução, certo? Eu acho interessante colocar a introdução, apesar de que aqui eu trouxe como exemplo apenas o objetivo e os métodos. Então, para que serve um resumo? Ele serve para a gente poder mostrar para quem está lendo uma síntese do nosso projeto, né? Desde o objetivo, geralmente, a gente coloca o objetivo geral e os métodos, né, onde vão constar basicamente o tipo de estudo que está sendo realizado, a população, os instrumentos de coleta de dados, brevemente os procedimentos. E não é algo obrigatório, até onde eu saiba, mas uma recomendação é de que, preferencialmente, esse resumo ele não ultrapasse as 250 palavras, certo? Quanto às listas, eu trago aqui no exemplo a lista de ilustrações, mas dentre elas nós temos as listas de abreviações, as tabelas, as imagens, entre outros. Então, nós temos basicamente 3 colunas, sendo a primeira a que vai tá enumerando o item que a gente vai estar descrevendo na segunda coluna, que vai ser o nosso título daquele item. Então, por exemplo, na coluna 1 vai constar figura 1, título da figura 1, o enunciado da figura 1, fotografia da quadra de esportes, que nós vamos conseguir visualizar lá onde? Na terceira coluna, que vai ser na página 8, neste caso, certo? O sumário da mesma forma, tá, gente? Constar 3 colunas, onde a primeira vai ser a numeração, né, do meu capítulo, do meu subtítulo. Na sequência, na coluna 2, vai ser o título ou subtítulo desse item. E por fim, aonde eu vou encontrar dentro do meu texto esse item. Nos elementos textuais, então, o primeiro que a gente encontra é a introdução. A gente já comentou bastante sobre a introdução, principalmente nessas últimas aulas, onde eu vou ter, né, de uma forma geral, na minha introdução, uma contextualização do projeto. Onde dentro dessa contextualização, eu vou trazer, por exemplo, o meu tema de pesquisa, né? Qual é o meu objeto de estudo dentro desse meu projeto, o meu problema de pesquisa, que
que vai ser o que eu pretendo estudar, qual é a pergunta que eu pretendo responder neste meu projeto, além da justificativa, né? Qual a relevância, o porquê que eu quero estudar isso, o objetivo geral, que é o que eu pretendo com essa pesquisa, e o objetivo específico, né? Quais são as metas específicas para a construção desse objetivo. Ainda nos elementos textuais, eu tenho a revisão da literatura, que é o vídeo que a gente vai dar seguimento depois, onde nada mais vai ser do que eu revisar o que existe, né? Revisar o estado da arte do tema do projeto que eu vou estar desenvolvendo, né? Então, é um compilado de informações que eu vou buscar para eu conseguir ter consistência e coerência naquilo que eu vou estar estudando. O que existe na literatura sobre essa temática a ser estudada. E dentro da revisão da literatura ou dentro do referencial teórico, que é uma nomenclatura que a gente utiliza mais, vamos dizer assim, nos estudos qualitativos, né, referencial teórico, eu vou poder buscar essas referências, esse meu estado da arte dentro de obras clássicas, né? Por exemplo, livros ou até publicações mais antigas, publicações que impulsionaram, por exemplo, essa minha temática ou que foram um ponto crucial, um ponto de divisor de águas, enfim. Né? As obras clássicas, as obras mais modernas, as contemporâneas, né? Ou seja, as mais atualizadas a respeito dessa temática que vocês vão tá trabalhando. E elas podem vir através de livros, de resumos, de anais de eventos, podem vir através de publicações em periódicos, em revistas, em vídeos aulas, por exemplo, entre outros, tá? Documentários jornalísticos, enfim, são inúmeros os meios que vocês podem buscar para obter o maior número de informações sobre o estado da arte daquele tema que vocês estão pesquisando. Dentro, então, dos procedimentos metodológicos, basicamente é aquilo que eu vou estar perguntando. Como que eu vou realizar essa pesquisa? Com quem eu vou realizar essa pesquisa e onde eu vou realizar essa pesquisa? Então, dentro dos procedimentos metodológicos, nós temos uma série de itens. E os procedimentos metodológicos, na minha opinião, é o item dentro de um projeto ou dentro de um estudo, de uma pesquisa, onde eu tenho que ter mais atenção e o máximo de informações possíveis eu tenho que colocar dentro desses itens. E, incluindo a isso, é o item do meu projeto, da minha pesquisa, onde eu tenho mais informações a serem colocadas, como vocês podem ver aqui nesse slide. Então, eu tenho o método e a abordagem de pesquisa, né? Ou seja, qual o método que eu vou estar adotando dentro desse meu projeto, dessa minha pesquisa. Quem vai participar dessa minha pesquisa, né? Vai estar no item população e amostra. Os procedimentos e os instrumentos de coleta de dados. Então, as coletas de dados, quais os instrumentos vão ser adotados para essas coletas, né? Posso utilizar, por exemplo,
E aqui, aonde vocês vão descrever que eu vou utilizar um questionário, eu vou utilizar um Biodex, eu vou utilizar, enfim, entrevista de grupo focal. Além disso, é aqui que eu vou colocar como vocês vão fazer isso. Eu vou lá na escola, o termo de consentimento, livro esclarecido, se for o caso com criança, o termo de assentimento, eu tenho que ter a anuência da instituição onde eu vou estar realizando esse projeto, né? Entre outros. O tratamento estatístico, quando houver, os procedimentos éticos, e duplicou ali, desculpe, o cronograma e o orçamento. Lembrando aqui, gente, que o cronograma e o orçamento são itens obrigatórios também dentro do projeto de pesquisa, certo? Então, dentro do cronograma, nada mais vai ser do que quais são as etapas dessa construção do meu projeto e quais são os prazos que eu vou dar para o cumprimento dessas tarefas, né? Seja da revisão, seja da minha, pensando em pesquisa, da minha coleta de dados, enfim. E o orçamento vai ser os materiais, tanto de consumo quanto materiais permanentes, que eu vou estar precisando dentro dessa minha pesquisa, certo? Então, quanto eu vou gastar, quando eu planejo gastar, para que essa pesquisa funcione. Eu trouxe aqui brevemente, tá? Alguns exemplos ou alguns detalhes importantes quanto à citação dentro do projeto, dentro da pesquisa, que vocês devem ter atenção, certo? Então, eu tenho desde citações diretas, citações indiretas, citação, descitação, e aqui eu chamo a atenção, não é muito comum de se fazer, tá? Por quê? E eu também não recomendo fazer citação, descitação, porque a gente tem todos os meios de buscar a informação direto na fonte, certo? E com isso, minimizar possíveis erros de interpretação, erro nos dados, erros de que aquele autor que eu citei pudesse acontecer. E por fim, os elementos pós-textuais, no caso agora as referências, então é onde a referência então nada mais é do que um conjunto padronizado de elementos que identificam os documentos que eu citei no meu texto, ao longo do meu texto, no meu projeto. Eu trago então aqui um exemplo de referência, onde eu vou conter os autores dessa minha referência, eu vou ter o título e o subtítulo, caso houver, a edição, como é um exemplo do livro, mas também a gente vai encontrar em referência de revista de periódicos, o local, né, que vai ser a cidade, a editora, por se tratar de um livro nesse exemplo, e a data da edição. E aqui eu trago brevemente, então, os artigos, as referências para artigos de revista, artigos de jornal, de meios eletrônicos. E, por fim, os apêndices, os anexos, que eles são itens obrigatórios, caso haja, que são documentos que vão servir para ilustrar aquilo que a gente está informando, principalmente nos nossos procedimentos metodológicos. Então, por exemplo, apêndices, uma forma bem geral assim de falar, tá? Vai ser aqueles documentos em que foi elaborado pelo autor
E eu trago aqui como exemplo o nosso termo de consentimento. Quando tiver crianças, o termo de assentimento, a anuência da escola ou da instituição que vocês vão fazer a pesquisa. Eu também trago como exemplo uma anamnese que vocês realizaram. E como anexos, vão ser então aqueles documentos em que não foi o autor do projeto que fez. Ou seja, um questionário validado, por exemplo, é um exemplo muito comum de anexo. Então, com isso, gente, eu encerro essa parte da estrutura, certo? Dando uma dica que é muito importante, certo? Porque muitos de vocês, não sei se não sabem ou acabam não buscando por, enfim, razões pessoais, mas é uma dica que eu acho importante que vocês devem ir atrás, que é o site da biblioteca, certo? Adiantando então um pouquinho que eu vou falar depois também, no site da biblioteca, gente, vocês têm um mundo de possibilidades. Vocês encontram desde normas da BNT, estruturas de projeto, vocês encontram também como referenciar esses documentos que vocês citaram. Tem cursos de capacitação gratuitos. Então, gente, é importante, certo? Vocês buscarem o site da biblioteca e se informarem mais sobre esse mundo de possibilidades que ela nos fornece e de forma gratuita, certo? Com isso eu encerro essa aula sobre estrutura de projeto de pesquisa. Ficamos à disposição, então, na aula para possíveis esclarecimentos, certo? Um abraço a todos, até breve.